Então, pessoal, bora aqui pro react do Silas Malafaia, todo pistola, e eu vou trazer aqui alguns pontos pra gente ver como é que não combina o discurso dele com aquilo que ele, né, defendeu em termos eleitorais nas eleições. Vamos lá, então. Povo abençoado do Brasil, Oi. Eu quero chamar a atenção aqui de meus irmãos evangélicos e de pessoas de qualquer religião. Beleza. Preste atenção, o alerta que eu vou dar prestar. e uma convocação. Em nenhuma nação democrática no mundo se controla a liberdade de expressão. Vamos calmar aqui, beleza. Ok, só que, vamos lembrar o Malafaia que ele tenta fazer de conta que não se lembra. A liberdade de expressão tem limites, Silas Malafaia. Eu não posso, em nome da liberdade de expressão, incentivar que pessoas saiam se matando outras, cometendo crimes. Então, muita calma nessa hora, né? Aqui não é os Estados Unidos que tem realmente lá uma legislação mais ampla nesse aspecto. Ele vai até fazer algumas ressalvas aqui, vamos esperar. Liberdade de opinião. Nenhuma nação democrática do mundo controla a opinião em redes sociais. O que nós precisamos entender é o seguinte: se alguém, não só em redes sociais, caluniar, difamar, injuriar, é crime, é processado. Esse jogo de querer controlar redes sociais é um jogo político ideológico que atende a interesses escusos. E nós não podemos aceitar isso. Sabe por quê? É histórico que eu vou falar. Quando se controla a liberdade de expressão, o passo seguinte é controlar a liberdade religiosa. Isso é histórico. É só ver China, Cuba, Coreia e outras nações do mundo. Eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos evangélicos. Eu sei que nós já oramos pelo Brasil. Isso é bíblico. Isso é correto. Mas a Bíblia não elimina a nossa cidadania. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13:7. Jesus falou em Mateus 22:21. Precisamos exercer a nossa cidadania. Nós não somos seres exclusivamente espirituais. Então eu quero convocar não só evangélicos, você de qualquer religião que é a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, do Estado Democrático de Direito, neste domingo, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana. Se você pode, faça um esforço, esteja lá. O povo é o supremo poder e não podemos aceitar nenhum tipo, nenhum jogo, nada que venha cercear a nossa liberdade de expressão garantida na Constituição Federal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e Deus abençoe o Brasil. Bom, ele fala aqui em Estado Democrático de Direito, fala que não podemos aceitar nenhum tipo de cerceamento em torno da liberdade de expressão, porque o próximo passo é a questão da liberdade religiosa, e aí você olha e fala, então Malafaia deve ter apoiado alguém nas eleições que sempre prezou pela democracia, que é contra a ditadura, só que não. Vamos trazer aqui agora a matéria de 31 de março de 2022. Isso aqui já mostra o Bolsonaro defendendo abertamente a ditadura no Brasil. Eu poderia trazer aqui falas do Bolsonaro enquanto deputado, que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Ou seja, é o erro que ele acha. Não, mas torturaram, tinha que ter matado. Puxa vida, hein? E por que ele acha que tinha que ter matado pessoas que expressavam liberdade de expressão lá? Opa, eu sou contra o regime militar. Ah, então peraí, vem cá. Vai pegar uma cadeia, uma torturazinha e uma morte. Muitos estão até hoje sem notícia. Muitos saíram fora do Brasil. Por quê? Porque expressavam a sua opinião contra a ditadura militar. Tinha censura prévia, músicas, artistas, tinham que, enfim, passar lá pelo censor. E ai de quem, insisto, questionasse, reclamasse. O pau quebrava literalmente falando. Era muita violência, perseguição. E aí vem o Malafaia agora querer posar de democrata, tendo ele apoiado Bolsonaro? Vamos ver aqui agora a matéria então de 31 de março de 2022. Bolsonaro presidente. Matéria. O presidente começou o seu discurso lembrando que nesta quinta é aniversário do golpe militar de 64. Bolsonaro, ao contrário do que registra a história, afirmou que não houve golpe.
abre aspas, para o então presidente. Hoje, 31 de março, o que aconteceu em 31? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? Meu Deus! O Jango foi sim, ele saiu, ele foi tirado do poder. Se o João Goulart, o Jango, tivesse algum tipo de resistência, tinha um porta-aviões dos Estados Unidos pronto para entrar em ação, se tivesse resistência. Tá aqui, é só dar um Google aí, né, para você ler, por exemplo, sobre a operação chamada Brother Sun, que diz aqui, foi a utilização da Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos em apoio ao golpe de Estado no Brasil em 64, com a deterioração das relações com o governo de João Goulart e a atitude favorável aos grupos em conspiração contra ele, surgiu a ideia de uma operação para garantir o sucesso de uma sublevação. Isso aqui é o seguinte, na época, eu pensei, não, isso é teoria da conspiração. Hoje existem documentos sobre isso. E o Bolsonaro é o maior cara de pau. Disse que nenhum presidente da República perdeu o seu mandato. E o que aconteceria, Bolsonaro, se o João Goulart continuasse na presidência? Será que os Estados Unidos iam bombardear lá, enfim, como fizeram em outros países? Aqui diz mais, né, a matéria. Depois, omitindo a violência do regime, a perseguição a opositores e a cassação de direitos individuais, disse que na época todos tinham direito de ir e vir. Mentira, deslavada. Nesse momento, diz a matéria, ele se dirigiu a Silveira, que estava na primeira fila da plateia, ao lado de ministros. Na terça, o ministro Moraes do STF, que, pessoal, é 2022, viu? Porque o Daniel Silveira está preso agora. Na terça, o ministro Moraes do STF mandou o parlamentar colocar a tornozeleira eletrônica. Silveira recusou a cumprir a medida no dia seguinte e até o início da tarde desta quinta ainda não havia obedecido. A decisão de Moraes, vai falar aqui do Silveira e tudo mais. Aí o Bolsonaro disse: todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar, de constituir família, de estudar, como muitos aqui estudaram naquela época. Né, Bolsonaro, não tinha direito de criticar o regime, né? Que se criticasse, como eu disse, né, era tortura, prisão e assassinato. Diz ele, quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem obras do governo militar? Não seria nada, seríamos uma republiqueta. Aqui é uma outra questão. Você quer fazer a crítica e o elogio a erros e acertos na área econômica, nas obras, é uma outra questão, né? Não vou nem entrar nesse ponto. Eu estou focado aqui no que disse o Malafaia, parecendo agora aí um grande defensor da liberdade de expressão, da democracia, do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito, quando ele apoiou o Bolsonaro, que isso aqui tem delírio golpista. Desde sempre. Essa fala dele aqui só escancara isso. Agora, vamos falar aqui sobre liberdade de expressão, Malafaia. Vamos lá então, para esse ponto aqui, mais uma vez desmascarando, né, aquele que você tanto idolatra e defende, que é o Bolsonaro e o seu antigo governo. Vamos ver aqui uma manchete. Ministro da Justiça, isso aqui é do governo Bolsonaro, gente, manda PF investigar sociólogo e empresário que compararam Bolsonaro a Pequi roído em outdoor. Diz aqui mais, pedido de investigação foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública para apurar suposto crime contra a honra do presidente. Inquérito está sendo conduzido pela PF de Brasília. Isso aqui, Malafaia, entra na questão da liberdade de expressão ou não? Se a pessoa lê isso que fala, não, isso aqui não extrapola, beleza, não quero nem discutir. Mas o governo Bolsonaro, se fosse assim tão a favor da liberdade de expressão, tinha que ter incluído isso aqui. Ela fala, não, mas a pessoa está expressando sua opinião, acha que o Bolsonaro é um piqui ruído. Então, assim, vamos ver mais outra manchete aqui. PGR pede que Danilo Gentili seja banido do Twitter e não possa entrar na Câmara dos Deputados. Olha que liberdade de ir e vir, que liberdade de expressão, hein, Malafaia? Querendo que o Danilo Gentili fosse banido do Twitter. Danilo Gentili é de direita, nem de esquerda ele é, hein? Vamos mais uma aqui. Nicolas Ferreira processa Danilo Gentili, perde a ação e comediante tira onda na internet. Há 2 anos, Danilo Gentili divulgou um texto em seus canais de informação. No conteúdo, ele chama então o vereador de Minas Gerais de vagabundo e playboyzinho. E aí o Danilo Gentili ganhou essa ação contra o Nicolas, né, Ferreira. Então, né, vale lembrar que essa manifestação que ele convoca no fim do vídeo está dando polêmica, porque muita gente acha que o Malafaia está radicalizando demais, né, e que o Malafaia está atacando o ministro do STF. Então tem gente até próxima ao Bolsonaro que estava querendo um tom mais ameno, tentando aí um acordo nos bastidores. O Malafaia não tem agradado uma ala do bolsonarismo. Insisto que, curiosamente, acho o Malafaia muito radical. É para acabar mesmo. Mas é isso, pessoal, né? Esse vídeo aqui é mais para escancarar a hipocrisia de quem posa como defensor da democracia, quando, na verdade, idolatra quem até pouquíssimo tempo, né,
colocava lá em cima e, né, ignorava e omitia alguns crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil, em que, insisto, o Bolsonaro disse que o erro foi ter torturado e não matado mais pessoas. E ele fala, tem número, tinha que ter matado uns 30 mil, um negócio realmente lamentável. Mas é isso, pessoal, fico por aqui. Valeu, gente, até mais.